Fala, seu Oswaldo, tudo bom? Beleza, Fábio? Tudo jóia? Tudo jóia? Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. Mais uma segunda-feira, né? Vamos, Graças a Deus. vamos começar. Bem-vindo a todos que Hum, vão entrando aí na live. E a gente sempre começa aqui pelo Gota de Paz, mensagem edificante. Mensagem 64, página 64 hoje. 10 dicas para você viver com entusiasmo. Afaste de pessoas e fatos negativos. Valorize suas ideias e intuição. Acredite em você. Não reclame. Não fale mal dos outros. Cultive o bom humor, o sorriso, a alegria. Ouça agressivamente, dê atenção, ouça agressivamente, dê atenção às pessoas. Estenda a mão aos outros, coopere, participe. Comprometa-se, faça mais do que esperam de você. Faça tudo com atenção aos detalhes. Cuide-se. Vista-se bem. Goste de sua imagem. Não chore. Decida se mudar. A realidade haja. Mais uma, mais uma mensagem aqui que fala de energia, né? A gente trabalhando para energia positiva, energia do bem, né? Fazendo bem aos outros, sorrindo, né? Viver com entusiasmo. A gente vai transmitir mais energia. A gente irradia mais energia, né? A energia do planeta, né? A gente sabe que nada se cria, tudo se renova. Toda energia boa que chega na gente, se você mostrar a escuridão para ela, ela vai sumir, né? Então, se você emanar luz, você cada vez vai receber mais luz e emanar mais luz. Acho que é mais ou menos isso que fala, né, Oswaldo? Eu acho assim, eu atentei aqui algumas coisas, né? Somente o não reclame, né? Eu acho que um vício, acho que da maioria das pessoas, acho que vamos dizer que 98% talvez aí, são pessoas que reclamam, né? Reclamam de tudo. A gente falou já várias vezes, reclama se está sol, reclama se está chuva, reclama se é isso, se é aquilo, sempre tem uma reclamação. E outra coisa que acho que entra muito nas pessoas que reclamam é falar mal, né? As pessoas, a gente tem uma facilidade também, como ser ainda ignorante, de ter que falar mal. Até as pessoas falavam, né? Quando uma pessoa começa a falar mal, as outras entram também nesse embalo e vão juntas falando mal de alguém. Depois é o que o Espiritismo explica aqui também, né? Estender a mão, né? Estar sempre disposto a ajudar, né? Cooperar, fazer sempre mais, né? A gente precisa se apegar a isso, a fazer mais do que a gente precisa, porque na verdade a gente acha que fazendo o suficiente, né? Tem uma passagem, acho que é no estudo do Livro dos Espíritos, que ele vai falar assim, né? Não vão perguntar para você lá no mundo espiritual, né? Às vezes as pessoas falam, o que eu fiz, né? Mas vão perguntar aquilo que se deixou de fazer. Às vezes as pessoas falam assim, eu não faço mal para ninguém. E a pergunta que é feita no Evangelho, né, no Livro dos Espíritos e o bem, você faz? Isso. Existe uma passagem que eu acho bacana que os evangélicos usam muito, né? Principalmente esses pastores evangélicos, eles falam assim, né? Que ele usa até um termo assim, vomitar, que Deus vomitará os mornos, né? Tem pessoa que é ruim, né? Demais, vai para baixo, e tem pessoas que são boas, mas tem aquelas pessoas que acho que a maioria das pessoas que estão no nosso planeta são aquelas pessoas mornas, que elas não interferem em nada, não faz nada, a vida faz o suficiente, como diz, faz o dela e acha que aquilo é o suficiente, né? E eles falam que não, que Deus, nesse entendimento, Deus espera um pouco mais da gente, que a gente faça mais, faça além, que a gente sempre esteja buscando fazer mais, né? Então eu acho que é uma das coisas que está aqui, né, dessas 10 que você falou, eu anotei essas aqui, eu acho que pega bem com o que a gente tem falado bastante no nosso estudo. Na verdade, se a gente
se omite de muitas coisas, né, que acontecem na nossa frente, né, muitas maldades, muitas mazelas que acontecem na nossa frente, e você tem a possibilidade de ajudar e você não faz nada, você está atuando para que aquilo continue, né? Então não adianta que nem as pessoas falam assim, mas isso aí eu não quero nem saber, porque isso aí é dor de cabeça, né? Claro, se você se acha impotente para mudar algo, você acha que não vai conseguir mudar nada, tudo bem, né? Mas se você, com algum certo esforço, você consegue diminuir a dor do próximo, né? Com uma palavra, com um conselho, com alguma coisa desse tipo, né? Tem que sim que tentar ajudar, né? Claro, desde que você tenha o discernimento e saiba ajudar do modo correto, né? Não seja um palpiteiro qualquer. Mas, assim, só o fato da omissão já é uma maldade, eu acho, né? A gente vê uma das coisas que se fala, né, um dos ditados, uma das crenças limitantes da nossa época é que briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Claro, a briga em si você pode não tomar nenhum partido nem outro, mas desde que esteja tendo uma violência física, eu acho que se tem sim que meter a colher, sim, porque ele tem geralmente é um ser mais forte, um ser mais fraco e alguma coisa está se fazendo de mal ali, né? Então as pessoas viram as costas e deixam se arrebentarem ali na casa do lado, porque briga de marido e de mulher não se mete colher, né? Nem liga para a polícia, nada desse tipo. Então é só um exemplo de que a omissão nada mais é também do que fazer uma coisa ruim, né? Ou pelo menos você trabalhar para que a coisa ruim continue. Mais ou menos isso, né? Sim, isso aí. Bom, Vamos à prece. vamos à prece, antes que eu esqueça. Antes que a gente esqueça. Vamos lá? Vamos lá. Nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Sim. Só fazendo Assim, parênteses aqui, Oswaldo, eu estava olhando os directs do canal, né? Muita gente perguntando os dias de trabalho para tomar passe no centro, escutar o evangelho lá no centro. sim. Então, como está voltando lá aos poucos lá, né? Só para o pessoal ficar sabendo que é de terça, quinta e sábado, as portas se abrem às 18h30 para passes, às 19 horas começa o evangelho e vai até às 19h30. Ainda não está permitido ainda ficar para assistência nos trabalhos mediúnicos, mas deixa o nome lá, deixa o nome das pessoas que você quer fazer uma prece, né, tanto encarnado como desencarnado, que a prece chegará lá, né? Sim. Até peço desculpa que muita gente estava aqui pendurado faz tempo no direct, eu não acesso, eu só tenho 4 canais dentro da autoescola, o meu, esse daqui e mais um, e eu acabei não olhando os directs, tem muita gente pedindo para seguir aqui e tal, então eu tô dando uma acertada agora aqui, então pedi desculpa pro pessoal aí que fez perguntas aí, eu vou acabar respondendo agora com um certo atraso, tá bom? Beleza. Vamos lá? Vamos. Hoje, escândalo, se vossa mão
é um motivo de escândalo, corta. Corta. É esse aqui, né? Isso. Parágrafo 11 do capítulo 8º, Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá. Escândalo. Se a vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem, porque o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para eles que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que é um asno gira e que o lançassem no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face do meu Pai, que estás nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que está perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou uma só mão do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. A passagem está em Mateus, capítulo 13, versículo de 6 a 11, capítulo 5, versículo 29 e 30. Agora vem a explicação de Allan Kardec. É bem importante que essa passagem aqui é bem forte, né? Se eu for seguir ao pé da letra. No sentido vulgar, o escândalo se diz de toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque com isso sofreria seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens. Contanto que suas torpezas sejam ignoradas, isso lhe basta, e sua consciência está tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus: sepulcro brancos por fora, mas cheio de podridão por dentro. Vasos limpos por fora, sujos por dentro. No entanto, no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral e, por isso, não se lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem. É tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má, indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal, e as más árvores dão maus frutos. É preciso, pois, entender por estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para eles obrigação para praticá-lo. É necessário que o escândalo venha porque, estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos, pelo contato com seus vícios, dos quais são primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que Deus faz emergir o bem do mal. E os próprios homens utilizam as coisas más ou mais vis. Se assim é, dir-se-á, o mal é necessário e durará sempre, porque se ele viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas se não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada em homens de bem, ninguém procuraria fazer o mal ao próximo, e todos seriam felizes, porque seriam bons. Daí é o estado dos mundos avançados, de onde o mal foi excluído. Tal será o da Terra, quando tiver progredido suficientemente. Mas enquanto que certos mundos avançam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos, e que servem, por outro lado, de habitação de exílio e de lugar expiatório para os espíritos imperfeitos, rebeldes e obstinados no mal e que são rejeitados no mundo, que se tornaram felizes. Mas ai daqueles que por quem o escândalo venha. Quer dizer, o mal sendo sempre mal, aquele que inconscientemente serviu os instrumentos para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez por isso menos mal e deve ser punido.
É assim, por exemplo, um filho ingrato. É uma punição ou uma prova para um pai que o suporta, porque esse pai talvez tenha sido um mau filho, que fez sofrer a seu pai, e que sofre a pena do talião. Mas o filho disso não é mais desculpável e deverá ser castigado a seu turno, em seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Se vossa mão é a causa do escândalo, cortai-a. Figura energética que seria absurdo tomar-se ao pé da letra e que significa simplesmente que é preciso destruir em si todas as causas de escândalo, isto é, de mal, extirpar do seu coração todo sentimento impuro e toda fonte viciosa, quer dizer, ainda que valeria mais para o homem ter tido a mão cortada do que essa mão lhe ter servido de instrumento para uma ação má. Estar privado da vista, do que seus olhos se eles tivessem dado maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo, por todo aquele que aprende o sentido alegórico e profundo de suas palavras, mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que delas nos dá, o Espiritismo. Sim. Você falou aí, né, bastante forte essa passagem, a forma que às vezes Jesus mostrava, né, ele é um formato que diz que era muito da época deles, daqueles que ensinavam, eles faziam isso, né? Dá um exemplo bastante forte. Até pouco tempo atrás, né, não sei se ainda tá, mas eu trabalhei em comércio, né, e o pessoal vendia cigarro. O pessoal começou a colocar, né, na embalagem do cigarro umas imagens bastante fortes, né, para ver se as pessoas deixam de fumar. Eles não poderiam parar, né, de produzir o cigarro, mas conseguiram uma forma de dar uma... E eu achava interessante, né, que quando eu estava no caixa, as pessoas pediam, dá um cigarro tal, né, e você falou, pô, troca essa imagem para uma melhorzinha aí, vê se não tem uma que choque menos, e é mais ou menos o que Jesus faz aqui, né, ele dá um exemplo, ele começa dizendo, né, se a sua mão é motivo de escândalo, cortai. Depois ele fala do olho, ele fala do pé, né? E assim, dando como exemplo o que a gente deveria fazer. Como Kardec começa a explicar aqui, né? Kardec explica 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Em cada explicação ele dá uma das passagens do que Jesus falou. Primeiro ele começa dizendo, né, explicando para nós o escândalo, a palavra escândalo que nós conhecemos é aquela que choca a sociedade, né? Uma briga de vizinho, um problema na política, de um roubo, né, de desvio de dinheiro, alguém muito conhecido que morreu, alguém que morreu por causa de um motivo de droga, ou de alguém que matou, e algumas coisas assim, né? Então ele fala assim, nossa, você viu que escândalo, né? Criança, né? Quando criança vai com a mãe num lugar e a criança quer muito uma coisa e a mãe e o pai não compram, né? Aí ele fala, nossa, ele me fez um escândalo, né? Ele demonstra aquilo chamando a atenção de outras pessoas. Isso para nós é o escândalo. Só que isso é há pouco tempo, porque na época de Jesus o entendimento da palavra escândalo, até acho que da origem da palavra, ele é alguém que te derruba ou em algo que você tropeça, algo que faz você cair. Isso é o entendimento da palavra escândalo, e é nessa forma, nesse contexto que Jesus usa, né? Ele diz aqui, né, Allan Kardec, que a palavra escândalo tem a ideia de tumulto e alvoroço. Ele explica, né? Muitas pessoas se contentam em evitar escândalo, pois seu orgulho sofreria com isso. Tem coisas que acontecem que as pessoas não ficam sabendo, né? Que alguma pessoa faz, mas não se torna público. Então, ela não se torna um escândalo para a sociedade. Mas no entendimento de Jesus, não, né? Qualquer coisa que faça você a pegar um caminho errado, ou a prejudicar alguém, ou fazer alguma coisa contra você mesmo, ele entende que é o escândalo, né? Ele diz aqui, né, contanto que suas maldades sejam ocultadas, mas basta ficar com a consciência tranquila. Então a gente vê que tem pessoas que se ela cometer um crime, mas o crime não chegar a público, para ela está tudo bem.
Só vai fazer mal para ela se tornar público. Então a gente vê que o pensamento nosso é esse, né? Às vezes a gente faz, eu falo para as pessoas, as nossas maldades, às vezes elas não são grandes, né? Que a gente falou, matar, tirar a vida de uma pessoa, fazer um roubo, prejudicar muito uma pessoa, mas as maldadezinhas que as pessoas têm, elas também fazem mal. É isso que Jesus tenta, na verdade, explicar, e é o capítulo que nós estamos estudando da pureza do coração, tornar uma pessoa pura incapaz de fazer mal qualquer a alguém. Seja com uma fofoca, seja com uma palavrinha errada, uma coisa mal colocada, né? Às vezes a gente tem isso, né? A pessoa fala uma coisa, a gente desfaz da pessoa, a pessoa conquista alguma coisa, a pessoa tenta desfazer isso, e às vezes são maldadezinhas que passa desapercebido pelo dia nosso, e a gente acha que a gente é bom, né? E Jesus tenta mostrar para nós dessa forma. Então ele diz aqui, né? É muito amplo o significado da palavra escândalo, tantas vezes usada no Evangelho. E precisamos compreender o seu alcance, diz Allan Kardec. Ele diz, escândalo não é somente o que ofende a consciência dos outros. É também aquilo que resulta de vícios e das imperfeições humanas, ou seja, qualquer coisinha que seja vício, né, resulte a algo que te faça mal, ele diz, das imperfeições dos homens. Toda reação má de um indivíduo para outro indivíduo, né? Próximo, de mim para com o próximo. Aí ele diz aqui, com ou sem repercussão, que as pessoas fiquem sabendo ou não. Aí ele diz, o escândalo nesse caso é o resultado efetivo de um mal moral, um mal que faz você, né? Quando Jesus usa esse termo e a palavra tropeçar, cair, é tudo aquilo que se fala com relação, às vezes, algumas coisas que são colocadas no Evangelho, né? A queda do homem, a queda do anjo, a queda disso, a queda daquilo. Queda, na verdade, é algo que não faz você ir para frente, cair e ficar, né? Nós vamos perceber que a palavra utilizada por Allan Kardec, para nós que não evoluímos, ele chama de estacionar. Ele usa um termo assim. Aquilo que a gente consegue, que a gente aprende, a gente não esquece mais, né? O que a gente já fez de melhoria, a gente não perde. Mas o que acontece com muitas pessoas, e tem acontecido com cada um de nós, né? Às vezes a gente acha que foi o que a gente falou das pessoas mornas, né? A gente se acha que aquilo que eu estou vivendo está muito bom. Eu vou na igreja, eu rezo, eu dou às vezes uma cesta básica, uma comida, alguma coisa para um pobre, e isso para mim está muito bom. Cuido da minha família, tenho minha casa, vivo lá em casa, não mexo com ninguém, essa é a minha vida. Na verdade, essa vida é uma vida de estacionamento. Eu estou estacionado, eu não estou fazendo um esforço grande para me melhorar. Eu não estou pegando esses ensinamentos de Jesus e tentando entender o que Jesus quer de mim. Que eu vá na igreja, que eu siga uma procissão, que eu ajoelhe, né? Que eu faça oração 20, 30, 40 vezes. Não. O que ele quer? O que quer o evangelho que Jesus nos traz? Ele quer que a gente se melhore cada vez mais. Por isso que o Gotas de Paz de hoje, né, você colocou ali, ele fala isso, para a gente fazer mais. A gente não ficar contente achando que eu sou bom. Não, não sou. Eu sou um ser ainda com muita deficiência. Eu sou um ser que ainda penso errado, sou um ser que ainda falo coisas erradas, em algumas coisinhas bobas que eu não percebo, eu faço mal para as pessoas. Ou eu não ajudo as pessoas a evoluírem, a se melhorarem. Então, eu estou, na verdade, estacionado. Eu tropecei ali e fiquei, né? Estou paradão nessa minha vida, né? Que deveria ser de evolução. Aí, Jesus, né, no item 13, ele começa dizendo assim, é necessário que sucedam escândalos no mundo, porque os homens, sendo imperfeitos na terra, são tendentes a fazer o mal. Então, o que é dito? Quando a gente fala em evolução, que nós estamos em evolução, né, que essa evolução é melhoria, 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 significa que nós somos imperfeitos.
95, acredito eu, por cento dos seres encarnados na Terra estão estacionados. Quem é o ser que está evoluindo? Aquele que está fazendo mais do que nós. É aquele que nós admiramos como santos, né? Pessoas de santidade, pessoas que abandonaram muitas coisas e foram viver. Se você perguntar para qualquer pessoa aqui na Terra, se ela abandonaria a sua vida para irem ajudar pessoas, né, a fazer caridade, como vários desses seres fizeram, a gente não vai fazer. Né? A gente não é capaz, por exemplo, vamos falar de nós aqui, de ir no centro espírita 3, 4 vezes na semana. A gente entende que uma ida no centro espírita, uma vez por semana lá por 1 hora, eu já cumpri a minha parte. Então nós estamos o quê? Nós estamos estacionados. Quem vai fazer mais? Aquele que já tem capacidade de se dedicar mais tempo para a vida dos outros. Nós estamos dedicando quase 100% para a nossa vida. E mesmo a gente entendendo que está se dedicando quase 100% para a vida da gente, nós vamos falar que a nossa vida está ruim. Mesmo dedicando 100% da nossa vida, né, 24 horas por dia, para nós vamos reclamar dizendo que a nossa vida não está boa. Ou seja, mesmo assim, a gente ainda não está entendendo o que se deve fazer. E aí ele diz, né, são tendentes a fazer o mal, porque árvores ruins dão frutos ruins. É uma das passagens de Jesus que ele fala, né, da árvore boa, da árvore má. Uma pessoa que é boa, ela não faz o mal. E a gente vai perceber que as pessoas que se dizem boas fazem o mal ainda. Então não são boas. Elas têm algumas coisas de bom, mas tem muitas coisas ainda deficientes, muitas coisas de vício, muitas coisas erradas. Então se nós formos perceber, nós somos ainda árvores ruins. Os nossos frutos são mais ruins do que bons. Isso eu falo dessa maioria que está encarnada na Terra. Aí ele diz, é preciso entender com essas palavras o que Jesus quis dizer, que o mal é uma consequência da imperfeição. Então, por que as pessoas fazem o mal na Terra? Porque elas são imperfeitas. E quando esse mal vai acabar ou vai sair da Terra? Quando as pessoas começarem a fazer o bem. Se a gente perceber, ou se a gente tentar entender, a gente vai falar que o mundo nosso não deu certo. Que o ser humano, eu já ouvi bastante pessoas falarem isso, o ser humano não deu certo. O mundo pode acabar porque os seres que Deus criou não deram certo. E é mentira. As pessoas não deram certo porque elas estão ainda imperfeitas. Porque elas não têm o conhecimento do que é certo. Por isso que o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando de escândalo, de tropeço, de coisas que estão empatando a nossa vida. Porque o entendimento de Jesus é diferente do nosso. O nosso entendimento é comer, beber, viver uma vida saudável, ter dinheiro, ter uma casa boa, dormir no melhor lugar e viver assim até a morte. E não é isso o propósito do ser criado por Deus. O propósito de ser criado por Deus é para ele ser muito melhor do que isso. Só que esse entendimento, que é o que Jesus nos dá, né, de se tornar um ser perfeito igual a ele, próximo ao que ele fez, nós achamos que é difícil. Se perguntar para qualquer um, fala, não, mas isso só Jesus conseguiu fazer. E a gente vai falar assim, não, eu não consigo fazer. Ou, eu não... A gente brincou naquele dia, né? Que eu falei para você que uma palestrante perguntou numa palestra, falou assim, quem aqui toca piano? Quem aqui acha que é difícil tocar piano? A maioria das pessoas levantaram a mão dizendo que achavam difícil tocar piano. Eu falei, então vamos lá. Quantas daqui tocaram piano alguma vez na vida? Acho que 1 ou 2 levantaram as mãos. Quanto tempo você fez de piano? 3 meses, 4 meses. Então não é parâmetro para você dizer que tocar piano é difícil. Você teria que tocar pelo menos, a gente brincou, né? Pelo menos 10 anos, depois falar assim, nossa, é muito difícil tocar piano. Sem eu ir uma aula de piano, sem eu ter tentado aprender piano, eu não posso falar que piano é difícil. E eu falei isso acho que foi na semana passada ou na anterior, que eu falei, a gente fala que é difícil fazer as coisas não treinando. A gente em nenhum momento treinou. Você faz um dia e fala, não, é difícil. E a gente fala assim, isso que nós estamos estudando
Levaria muito tempo para a gente aprender. Jesus ensinou, como a gente falou semana passada, há 1991 anos atrás, ele começou a ensinar a gente. Hoje nós estamos aqui, né, lendo o Evangelho e tentando entender o que ele quer da gente. E a primeira coisa que a gente fala, não, é difícil. Imitar Jesus é difícil. Fazer o que Jesus fez é difícil. Mas a gente fala assim, mas quantas vezes nós fizemos até hoje? Qual o treino que nós fizemos, né? Então, é muito difícil. Mas ele usa um termo aqui, né? Somente depois que estiverem cansados de sofrer seus efeitos, procurarão o remédio do bem. É o que tem acontecido com os espíritos que a gente vê, que a gente fala muito no umbral, aqueles espíritos que a gente viu no filme Nosso Lar, a gente vai perceber assim, por nós, vamos tentar entender assim, por nós, essas pessoas que fazem o errado e que fazem muito mal, elas não têm mais chance de fazer o certo. Por nós, pelo nosso entendimento, muitas pessoas não gostam muito da palavra inferno, mas quando elas percebem pessoas fazendo mal, elas mesmo falam, essa pessoa tem que ir para o inferno. Não pode dar mais chance para uma pessoa que fez o errado. Então você vai perceber que por nós, nenhuma pessoa teria direito a uma segunda chance. Mas o que Deus faz e que Deus percebe, né? Aqui foi falado que vai haver a punição mesmo assim, mas a punição não é eterna, a punição é momentânea, mas você pode voltar e fazer de novo, significa que Deus vai dar a chance quantas vezes as pessoas precisarem para fazer o bem. Só que elas vão passar por coisas muito difíceis. Então ele diz aqui, né? Quando elas estiverem cansadas de sofrer, procurarão o remédio do bem. É muito claro, né, na passagem do Nosso Lar, de André Luiz, que nós vamos perceber assim, André Luiz vai parece naquele mundo que para nós, né, muito feio, que é o umbral, mas ele fica lá, se eu não me engano, acho que mais de 10 anos ou 10 anos, ele fica nesse local. No filme não aparece tanto. Mas ele só é socorrido, se a gente lembrar, quando ele desistiu, que ele não quis mais ficar daquele jeito que ele estava, que ele achou que aquilo era ruim. E nós vamos perceber que nós só vamos mudar a nossa vida quando a gente perceber que aquilo que nós estamos fazendo não está fazendo bem para a nossa vida. Eu falei aqui, a gente se dedica 24 horas por dia para a nossa vida e a nossa vida não é boa. Significa que a gente não está se dedicando de forma correta. Mas quando a gente estiver cansado da vida que a gente está levando, da forma como a gente está vivendo, algumas coisas estão acontecendo na minha vida, eu vou falar, opa, peraí, eu quero mudar isso. E quando eu quiser fazer isso, é o que vai acontecer. Então ele diz aqui, né? Procurarão o remédio do bem. Aí ele diz assim, a reação desses vícios, aquilo que a gente faz de errado para a gente mesmo, serve, portanto, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provação para outros. Aquilo que a gente estudou no capítulo 3, quem ainda não estudou ou quem ainda não lembra, eu vou recomendar as pessoas a terem, se puderem. Ele não é caro, né? É um livro super barato, tem aí, você vai encontrar por R$8, no máximo 10, se você quiser de uma capa mais bonita, você vai pagar um pouquinho mais. Um Evangelho segundo o Espiritismo, que é isso que nós estamos estudando. Ele é um livro composto de 28 capítulos e estão esse capítulo. Nós estamos no capítulo 8. Mas aqui de castigo, de provação, nós vamos encontrar no capítulo 3. Provas e expiações. Então ele diz assim, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. Se eu não tenho nada a reparar, eu passo por provas. Se eu fiz algo de errado, eu passo por expiação. Ele usa o termo, vamos dizer, entre aspas, de castigo. Deus não castiga. Deus tenta recuperar o ser, fazendo ele passar novamente pelas coisas pelas quais ele fez os outros passarem. Então ele diz assim, é assim que Deus faz surgir o bem do mal. E que os próprios homens tiram ensinamento de coisas ruins ou desagradáveis. Quando a gente viver muita coisa ruim e você fala, puta, eu não aguento mais isso, chega, não dá mais, é a hora que você vai querer mudar. Então a gente vai perceber que ele fala assim, então as coisas ruins, de tantas coisas ruins que vão acontecendo na minha vida, a gente fala assim, as pessoas procuram a igreja,
E para nós, vamos dizer assim, as pessoas procuram o centro espírita, elas não procuram o centro espírita porque a vida dela está boa. Vou falar, pode existir que uma ou duas pessoas até aconteça isso, mas nós vamos perceber que as pessoas só vão, né, e a gente usa o termo, né, que pelo bem ou pelo mal, né, Pela dor ou pelo amor. pelo amor ou pela dor, nós vamos perceber que a maioria procura pela dor. Só procura porque o mal está na sua vida. Não vai lá porque a vida dela está boa. Dificilmente você vai ver uma pessoa ir numa igreja, procurar uma religião, porque a vida dela está maravilhosa. Nossa, hoje eu vim aqui na igreja porque minha vida é uma delícia, eu adoro, por isso estou aqui. Não, só vai lá porque eu estou precisando de alguma coisa. Deus, eu preciso, está acontecendo de errado, eu estou doente, alguma coisa está acontecendo na minha vida, aí eu passo a ir. Né? Eu tinha um palestrante que ele falava, eu vou todos os dias da semana, chego umas 2 horas antes, já fico na porta, passe umas 4, 5 vezes, tomo uma jarra de água fluida, porque eu quero consertar a minha vida. Você não vai lá porque a vida está maravilhosa. E quando tiver boa, com certeza não volta. Só volta de novo quando as coisas dão errado. Então ele quer dizer o quê? Nós só vamos perceber que a vida está ruim, você fala assim, opa, deve ter alguma coisa. Jesus está tentando mostrar para nós aonde a gente pode mudar, mas só que a gente quer mudar, viver uma vida boa fazendo o mal. Isso não existe. Eu só vou ter uma vida boa quando eu for bom, quando a árvore for boa, quando essa árvore der frutos bons, aí eu consigo viver coisas boas. Antes disso, não dá. Aí ele segue aqui no item 15 dizendo, se assim for, ele faz quase que uma pergunta, se assim for, poderá-se dizer que o mal é necessário e sempre existirá? E se desaparecesse? Deus ficaria sem um poderoso meio de castigar, dando a impressão que Deus quer castigar, e não é. Deus ficaria sem um poderoso meio de castigar os culpados. Ele fala, portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Os homens vão ser eternamente maus. É uma colocação que Allan Kardec está fazendo, que nós vamos, às vezes, entender. Ah, não, a humanidade não tem mais jeito. O homem é assim mesmo. O mal é necessário, porque Jesus disse que é necessário que existam escândalos, né? Aí ele diz assim, mas se não houvesse mais culpados, se não houvesse mais ninguém fazendo coisas erradas, ele diz, não haveria necessidade de castigo. Só existe reparação, eu não vou usar a palavra castigo, só existe porque existem pessoas fazendo errado. E Deus quer recuperar esses seres, fazer com que eles voltem ou venham a fazer o bem. Aí ele diz, suponhamos que toda a humanidade, né, que o planeta Terra hoje se transformasse, todos em homens de bem. Ninguém procuraria fazer mal ao seu próximo. E todos seriam felizes porque seriam bons. Né? A gente fala assim, será que existe essa possibilidade? Aí ele diz aqui, tal é o estado dos mundos evoluídos. Quando a gente sair do mal aqui no planeta Terra, a gente vai para um mundo onde não tem o mal. O mal só existirá na Terra. Só existirá nos mundos de provas e expiações. E qual é a ideia do mundo de provas e expiações? Que ele seja um mundo regenerador, que ele se torne um mundo melhor. E quando vai acontecer isso? Ele diz assim, ele usa o termo aqui, assim será o estado da Terra quando tiver progredido o suficiente. Mas enquanto alguns mundos avançam, né, existem pessoas partindo para uma evolução para algo melhor, outros se formam, estão iniciando mundos. Né? Os cientistas estão mostrando aí, mundos estão se extinguindo, estão acabando, e outros mundos estão se formando. O Espiritismo dizia isso em 1857, né? Então ele diz assim, outros se formam. Serão povoados por espíritos primitivos, aqueles que estão iniciando, e que servem, por outro lado, de morada, de exílio e de lugar de expiação. Existe um livro, né, que foi escrito por Edgar Armand, que se chama Exilados de Capela, ele é muito conhecido no meio espírita, e tem um romance espírita que eu sempre falo para as pessoas, que, né, quando puderem ler, fica aí dica de livro,
que ele chama exilados por amor. Ele explica mais ou menos o que aconteceu com os seres que vieram para a Terra. Quando a Terra era um mundo primitivo, que ela começou a evoluir esses seres primitivos, vieram para cá seres, e a gente vai lembrar, algumas pessoas ficam buscando explicação, por que no Egito, na Grécia Antiga, né, lá naquela parte dos astecas lá, existiam povos com muito mais conhecimento dos que os que estão hoje na Terra. Até foi escrever um livro também que se chamava Seriam os deuses astronautas? Os deuses viajariam para outro mundo, colocariam lá o progresso e depois sairiam de lá? É mais ou menos isso que aconteceu. Eles chamam de exilados. Existia um mundo, que eles falam que ficava na constelação de Cabra, né, de Capela, e que esse mundo atingiu uma boa parte da população daquele planeta. Tinha atingido a melhoria, eles continuaram lá, virou um mundo regenerador, e os seres que lá estavam ainda praticando o mal foram exilados, foram enviados para um outro mundo, que era o planeta Terra. Aqui eles ajudaram esses seres primitivos a evoluir. Foram eles que trouxeram o progresso material para o planeta, não o progresso moral, porque eles precisaram ainda, como eles ainda eram errados, precisaram ficar na Terra, e foram para eles que Jesus veio, porque eles tinham condição de entender um pouco mais, porque eles já vinham com um pouco de progresso, e foi para eles que Jesus começou a falar. Então são seres que viraram depois esses espíritos maravilhosos, né, que nós conhecemos alguns na Terra, que evoluíram. Vamos falar de Bezerra de Menezes, né? Vamos até um pouco de Chico Xavier, Allan Kardec, que já era um espírito evoluído, mas outros aí que nós não conhecemos, mas que vieram de outro mundo com um pouco de progresso e evoluíram aqui. E quem ficou aqui? Somos nós ainda, que estamos patinando. Nós ainda, que ainda estamos tentando entender os ensinamentos de Jesus. Que estamos tentando entender o que Jesus quer da gente. Né? Que a gente continue morno, que a gente continue correndo atrás de riqueza, de busca material, ou que a gente se torne um ser melhor, que queira o bem, que não se preocupe com o que os outros estão pensando, o que os outros estão falando, que minha única preocupação é evoluir, que a minha única preocupação é ser melhor, que a minha única preocupação é fazer o bem, independente se os outros estejam fazendo ou não, querendo, né, se melhorar. Então, ele diz aqui, né, ele fala assim, né, tal é o estado do mundo evoluído, de onde o mal foi excluído, e assim será o estado da Terra quando tiver progredido o suficiente. Ele fala assim, quanto é o suficiente? Quando a maioria das pessoas aqui da Terra entenderem esse evangelho, pegarem esse evangelho de verdade, essas pessoas que estão indo às igrejas, que falam em Jesus, que falam em Deus, mas que não mudam o seu comportamento diário, são elas que vão precisar fazer isso. Quando elas começarem a fazer o bem, se dedicar ao bem, querer o bem de verdade, o mundo do planeta Terra será evoluído. O que vai acontecer? Vai virar um planeta de regeneração, aquilo que está explicado no capítulo 3, e os seres que ainda estão muito no mal, que a gente sabe que tem ainda seres que não têm condição nenhuma. Nós ainda temos alguma condição. Tem pessoas que não têm condição nenhuma de entender Deus, entender Jesus. Então são esses que serão excluídos para um outro plano e lá reiniciarão praticamente a parte material. E aí o progresso moral feito vai ajudá-los a evoluir. Ele diz aqui, né? Espíritos imperfeitos, rebeldes que permanecem no mal são rejeitados no mundos que se tornam felizes. Aí ele vai para uma outra parte, que é o 16, que ele fala, mas ai daquele por quem vem um escândalo. Ou seja, é necessário que aconteçam escândalos, as pessoas ainda estão imperfeitas e ainda fazem o errado. Beleza? Beleza. Jesus sabe disso? Sabe. Deus sabe disso? Sabe. Os espíritos evoluídos sabem disso? Sabe. E daí? Passa a mão na cabeça, coitadinho. Não. Né? Aquele que se serviu de algum modo para instrumento da justiça, cujo maus instintos foram utilizados, nada mais do que fazer o mal,
deve, portanto, ser punido. Então, quem faz o mal, independente de se ele esteja atrasado ou não, se ele não tem um conhecimento total ainda, ele vai ser punido. Aí ele explica. É desse modo, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou provação para um pai que suporta. Um pai, numa vida, fez coisas erradas. Foi um filho mau. Hoje ele veio na Terra e vai ter nas mãos dele um filho mau. Deus vai achar um ser que ainda faz o mal, vai colocar para ser filho dessa pessoa, para que ele possa entender o que ele foi na outra vida, o que ele vai passar por essa. Então ele vai ter nas mãos deles um filho rebelde, igual ele foi numa outra vida. E daí? Ele fala assim, se ele tiver entendimento, se ele fez, né, um bom estudo, se ele entendeu claramente o que ele precisa fazer, ele vem e suporta esse filho. Acho que isso é bem importante para a gente não se revoltar com Deus, né? Que você vê, né? Que falam que Deus escreve certo por linhas tortas, na verdade ele sabe realmente o que está escrevendo, né? Então quando ele coloca na vida de alguma pessoa um ser que é ruim, que vai fazer maldade com ele, com certeza absoluta ele sabe que aquilo lá vai ser necessário para que ele se desenvolva como pessoa. Então quando a gente vê alguém passando apertado na mão de alguém, né? A gente, claro, igual você falou, né, que seu pai ensinou você que a gente não pode ter dó das pessoas. E realmente a gente não poderia ter dó da pessoa, né? A pena, né, a dó, a gente sabe que todo mundo fez por merecer passar por aquilo. Claro que se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Mas o sentimento ruim, muitas vezes a revolta que a gente tem com Deus, né? Se você entender realmente como que funcionam esses desígnios, por isso que a doutrina espírita é tão bonita, tão inteligível, né? Tão didática para a gente entender como que funciona a espiritualidade, a gente vai ver que Deus, né? Deus não tem pena, não tem dó, não sofre nada, porque Ele sabe que tudo aquilo que Ele está fazendo, tudo aquilo que os irmãos estão fazendo entre si, tudo aquilo vai ter um proveito, né? Tudo aquilo tem um motivo de ser e tudo aquilo é para conseguir que todos saiam evoluídos, né? Alguns mais rápidos, outros mais lentos, mas todos estarão no mesmo caminho. E isso é muito difícil de entender, principalmente quando a gente está sofrendo, né? Na mão de alguém, quando a gente está sofrendo na mão de uma esposa, de um marido, né? Que atrai, de alguém que bate em você, né? Não que você tem que aceitar isso, que não tem que aceitar, né? Você tem que lutar para que todas essas injustiças no mundo não existam, mas assim, porventura, por ter acontecido na vida de alguém, a gente tem que entender que a gente não tem que sofrer pelo que os outros estão passando. É até difícil de explicar isso aqui, né? Porque eu não consigo deixar de sofrer, mas a gente teria que entender que a gente tenta ajudar, mas entender que aquilo é necessário para as pessoas. Eu realmente ainda não tive esse start ainda desse entendimento, mas eu sei que isso era verdade, mas não consigo sentir isso no meu coração ainda. Só para entender aqui, ele diz assim, né? Um filho ingrato da aprovação para o pai que suporta. Aí ele diz assim, talvez esse pai tenha sido um mau filho que fez seu pai sofrer. Ele só está dando um exemplo, né? Mas, assim, tenha sido um mau filho que fez seu pai sofrer e que está sofrendo como se fosse, vamos pegar aqui, não está dizendo o que é, como se fosse uma pena de talião, né? A pena de talião, aquela pena que foi ensinada por Moisés, né? Que olho por olho, dente por dente. Então dá a impressão assim, né? Ah, então se eu fiz o meu pai sofrer, significa que eu vou ter que sofrer com outra pessoa, ou que a outra pessoa vai ter que fazer igualzinho o que eu fiz, ela tem que fazer para mim. Não necessariamente. É aí que muda o entendimento. Eu fazia uma aula de evangelho, eu não vou dizer para você quando, eu acho que em 2012, 13, por aí, e tinha um casal que ia lá que chamava Michael e Soraya. Aí a gente tava falando uma coisa assim, de explicação, e aí ela pegou o evangelho, né, que ela tava na mão, ela falou assim, ela usou o nome da sogra dela, falou, quer dizer que se a graça roubar o meu evangelho nessa vida, na outra vida eu vou ter que vir
e roubaram o evangelho dela. Não, E eu falei, talvez um jeito dela entender fosse esse. Mas não significa que você venha e faça isso. Porque se você aprendeu, e mesmo que você venha, vamos dizer, eu vou lá para ensinar alguma coisa para a Graça, né, que era a sogra dela. Ela falou assim, eu vou ter que ensinar para ela dessa forma? Não necessariamente. Você pode ensinar de uma outra forma. Ela vai ter o evangelho, ela vai olhar o evangelho e falar, oh, esse evangelho é seu, né? Eu gosto muito dele, mas é seu. Vai dar uma explicação. Então é mais ou menos, às vezes a gente fica assim, né? Tem a mesma coisa que as pessoas falam do suicida, né? O suicida, ele, depois que ele entra no suicídio, ele quase que repete, né, várias vidas chegando a ter vontade de suicídio. E a gente fala assim, e há necessidade dela se suicidar? Não, algumas pessoas dizem assim, não, depois que a pessoa se suicidou uma vez, ela vai se suicidar o restante da sua vida. Eu falo, daí não vai ter vida. A ideia da vida é você fazer algo de ruim, algo de errado, e isso vai marcar muito o espírito. Então, quando ele vier na Terra, quando ele despertar a sua consciência, quando ele chegar lá numa idade adulta, virão os pensamentos de suicídio. E fala assim, e significa que se ele suicidou uma vez, ele vai se suicidar sempre? Não. Porque vão ter pessoas do lado dele, vão ter pessoas espiritualmente orientando, fazendo de tudo para que isso não aconteça novamente. Pode acontecer novamente? Pode. Deve acontecer novamente? Não. Qualquer progresso feito fará com que você não repita novamente o erro. Então, um erro praticado numa vida, eu posso voltar numa outra vida e fazer. Sim. Se eu continuar fazendo, significa que eu não estou aprendendo e nós estaremos estacionando. Então, ele fala assim, se a gente continua fazendo coisas erradas, se a gente não evoluiu, se a gente não evoluir, significa que a gente não está dando atenção para os ensinamentos. A ideia do ensinamento, do Espiritismo, a ideia do ensinamento de Jesus é essa. Mostrar que nós vamos ter que sair, mesmo a gente vivendo num mundo onde as pessoas ainda são capazes de fazer coisas erradas, eu vou chegar, aí Jesus fala para cada um de nós, eu vou ter que olhar a minha vida e falar assim, mas espera aí, o que eu estou vivendo não é legal. Jesus está falando que eu não devo fazer mal para os outros. Por que eu estou fazendo? Jesus fala para eu ajudar os outros. Por que eu não estou ajudando? O que eu devo fazer? Eu vou ter que fazer um esforço para mudar isso. É fácil de fazer? Não. É fácil ser bom? Não. É fácil fazer caridade? Não. É fácil perdoar? Não. Então, se não é fácil, significa que eu vou continuar fazendo errado para sempre? E eu vou ser aquela pessoa morna, aquela pessoa que vou voltar de novo na outra vida, vou voltar na outra vida, e quando eu não tiver mais chance de vir para o planeta Terra, eu vou voltar lá para aquele mundo primitivo, começar num mundo onde não tem benefício nenhum, e nós vamos sentir muita falta dos benefícios materiais que nós temos aqui, e vamos sofrer muito. E daí, quando sofrer muito, você fala, nossa, eu acho que eu já vivi num lugar onde as coisas eram melhores, então eu preciso melhorar. Aí vem o Jesus e fala, olha, você fez errado, mas está na hora de começar a fazer o certo. O que você está fazendo não é legal, você tem que fazer o bem. Fazer o mal para os outros não te ajuda em nada. Então eu vou perceber que se eu estou passando, é aquilo que você falou, quando eu estou passando por uma coisa na minha vida, eu não tenho que reclamar, Deus, está difícil, minha vida é ruim, porque o que eu fiz? Fez alguma coisa. O que eu fiz? Não sei. Mas o que está acontecendo na minha vida tem um motivo de acontecer por algo de errado que eu fiz. Beleza. E agora? Agora vamos mudar isso. Deus me mostra o que eu devo fazer, vou buscar em livro, vou buscar em conselhos, no próprio Jesus explicando para mim, vou pedir orientação para o meu guia espiritual, vou pedir, né, para os anjos da guarda, que venha por sonho, que apareça um livro na minha mão, que apareça uma pessoa que fale uma live, alguma coisa que coloque em mim e fale, opa, peraí, eu não sou coitadinho, meu pai falava, não é que a gente deve ter dó, a gente não deve falar assim, coitado daquela pessoa porque ela está passando isso. Não, ela não é um coitado. Eu vou tentar ajudar porque ela precisa de ajuda. Beleza. Porque quando eu falo coitado, dá a impressão que a lei de Deus é errada. Quando a pessoa é coitada, significa que o mal aí é Deus. E Deus não é mal. Então, e quando você diz coitado também, você joga uma carga na pessoa, isentando ela de procurar a sua melhora. Você joga uma carga na pessoa, tipo assim, deixa que eu te ajudo, alguém vai te ajudar, Deus vai te ajudar.
quando muitas vezes ninguém vai ter que ajudar ela, vai ter que sair do próprio buraco sozinha, né? E isso vai fortalecer ela e transformar ela numa pessoa melhor. Por mais que as pessoas relutem, né? Achando que você não tem sentimento pensando dessa forma, é a mais pura realidade, né? Você ajuda desde que a pessoa venha te pedir ajuda, mas se a pessoa não está te pedindo ajuda, você deixa ciente que se ela precisar, você está lá. Mas fazer o quê? Ela que vai ter que se conscientizar, ela que vai ter que cair em si e procurar ajuda, que nem você falou, procurar um livro, ou pedir oração a Deus para que se melhore, né? Enquanto isso, a gente só ficar tendo dó das pessoas, você está transferindo toda aquela necessidade de ajuda a pessoa para você, ou para outrem, né? Ou para outra pessoa que para ajude ela, deixando ela como um coitadinho, como se fosse uma criança indefesa. E não é, né? Ela tem que se virar, né? E muitas vezes a dor é isso. A dor faz ele trabalhar, faz a pessoa trabalhar, faz a pessoa se conscientizar. Eu mesmo fui procurar, deixei de ser ateu porque eu tive depressão, né? Fui procurar espiritualidade, tudo quanto é forma, porque passei por sofrimentos, passei por dificuldades. E hoje, sei lá, eu consegui entender um pouquinho dessas coisas e me transformou em algo melhor, talvez. Mas foi dando um exemplinho bobo, mas é mais ou menos isso. Se não eu estava lá aí chorando para minha mãe, para meu pai, para minha família, para resolver o problema de mim, meu problema. Quando a gente fala tem dó das pessoas, a gente fala que ela é a vítima e Deus é o vilão, né? A gente faz de Deus o vilão. Muito interessante aqui, né? Aqui já terminando, ele diz assim: é preciso arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Nós temos tendências viciosas, nós viciamos em fazer algumas coisas e nós continuamos fazendo e por isso é difícil a gente sair dela. Aí ele usa o termo: será melhor para um homem ter a mão cortada antes que essa mão lhe sirva de instrumento de uma ação má. A minha mão tá louca para dar um tiro em alguém, pôr uma arma na mão e dar um tiro em alguém. Eu falei, é preferível que eu corte a mão e não tenha essa mão para fazer isso. É uma forma... Hitler, se tivesse nascido retardado, não estava pagando por todos os erros que cometeu, né? Nós vamos chegar nisso, isso aí nós vamos entender. Ele diz assim: será melhor ser privado da visão do que seus olhos servirem para idealizar maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem entender o sentido figurado. Como você falou, por que uma pessoa nasce, vamos tentar entender assim, deficiente mental? Porque Deus quis? Porque Deus errou? Com certeza ele está passando por algo que ele fez. Quando ele tinha a lucidez, a inteligência plena, ele deve ter tramado. A gente fala assim, né? Um dos exemplos maiores é Hitler. Hitler era de uma pessoa de uma capacidade, de uma inteligência, religioso, né? Ia na igreja, super inteligente. E o que ele fez? Usou a inteligência dele para fazer coisas erradas e ruins. Vai demorar um pouquinho para ele reencarnar, né? Ele vai passar por uma punição ainda muito grande, porque ele não tem condição ainda de reencarnar. Ele está sendo cuidado aí num outro plano por seres mais evoluídos. Acho que até Gandhi é um deles que está nos cuidados dele diretamente, para que um dia ele possa encarnar. Lógico que ele não vai poder encarnar com consciência plena. Ele vai vir nas primeiras encarnações dele deficiente mental, porque ele nem vai poder usar e nem vai conseguir usar essa inteligência. A gente fala assim, uma pessoa que vem cega, né? Fala assim, por que Deus tiraria, né? A visão é algo tão maravilhoso, né? Que a gente preza tanto, é tão difícil quando a vista da gente vai, né? A gente vai perdendo a visão, vai ficando mais difícil. A gente chora, quer arrumar alguma forma, uma cirurgia, a gente tem que pôr óculos, né? E não é tão gostoso, né? Mas, por quê? Por que uma pessoa vem cega? Com certeza esses olhos, em algum momento da vida, foram usados de forma errada. E hoje ele vai ter que sentir a falta dessa visão, para no futuro ele falar, nossa, com a visão perfeita, eu poderia ter feito tantas coisas boas. A mão, uma mão que pode ajudar, né, que pode levar comida, abraçar, ela é usada para tirar a vida.
Lógico, uma pessoa que faz isso amanhã, depois ela vai ter que passar, porque não deve ser fácil. Eu falo assim, não deve ser fácil uma pessoa não ter, né, os membros, vamos dizer, as mãos, as pernas, né, ter várias deficiências. A gente olha e fala assim, dá dó. Para nós dá. Mas ela tem que estar passando por alguma coisa e ela vai ter que entender isso. Que tem que ter algum motivo. Esse Deus não pode ser um ser que brinca de roleta russa, que gosta de fazer as pessoas sofrerem. Não, tem que ter um motivo. Se Deus é justo, o que está acontecendo na vida das pessoas é da justiça de Deus. Então Deus não é o errado sou eu. O dia que eu caí nessa, né, nessa ideia, nessa consciência de falar, não, o errado sou eu. Eu devo ter feito alguma coisa errada. Não sei, mas eu devo. Vou começar a mudar isso. Com mão, sem mão, com olho, sem olho, né? Eu vou ter que começar a fazer. E Deus vai procurar formas de me ensinar. Quanto mais rápido a gente aprender, a gente falou, né? Pelo amor ou pela dor. É muito mais fácil aprender pelo amor. Tenho meu corpo físico maravilhoso, tenho tudo funcionando, vou trabalhar para o bem. Não quero perder isso que eu tenho, que é um benefício, que é algo muito bom. Eu não quero que seja me tirado isso, me tirado a visão, me tirado... Mas se for, eu vou ter que ter a consciência e falar assim, eu estou pagando por alguma coisa, Deus está me cobrando alguma coisa, eu preciso aprender alguma coisa com isso. Então aí a gente vai começar a fazer isso. Daí ele diz assim, Jesus nada disse de absurdo para quem quer entender o sentido figurado e profundo de suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que o Espiritismo dá. Eu falo assim, se a gente não entender que existe outra vida, que tem reencarnação, que as pessoas estão passando por coisas que fez os outros passarem em algum momento, a gente vai achar que Deus é ruim, que Deus castiga, que Deus distribui de forma errada, né? Deus não é bom. A gente vai começar a fazer isso. Isso aí, Zó. Vamos encerrar? Vamos. De horário? Eu pedi só oração por três espíritos encarnados e desencarnados aqui misturados. Jacira Silva Xavier, Joseli Alves dos Santos e Danilo Farias da Silva. Deu uma oração. Jacira Silva Xavier. Mas só dar o primeiro nome, eu já tenho o nome aí. Jacira, Joseli e Danilo. Joseli e Danilo. Isso. Ok. Tá. Pode encerrar. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo nosso estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, e tudo que nós tivemos a oportunidade de aprender nessa noite, nós possamos começar a colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual em cada um participante dessa live, pedindo a essas correntes espirituais que possam também visitar os recintos, dos quais nós vamos elevar os nossos pensamentos, as pessoas mais necessitadas, pedindo a essas correntes espirituais, sejam encarnados ou desencarnados, visitar esses irmãozinhos, Jacira, Joseli e Danilo, aquilo que eles estiverem precisando e que for permitido por Deus, que essas correntes espirituais, as correntes médicas, as correntes passistas, possam alcançá-los, levando até eles tudo aquilo que for necessário, permitido por Deus e Jesus. As correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio, colocando sobre essas águas que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e nós vamos, neste momento, auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmãozinho necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles as nossas melhores vibrações.
estejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, os doentes de Covid, ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. E assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles, e acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele, e aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Lembrando que quem entrou aqui por último agora, quiser assistir a live do começo, está no IGTV, né, no canal Espírito São Roque, no YouTube, que é o canal do YouTube que o Oswaldo toma conta, que eu nunca lembro o nome. Na verdade ele chama Canal Amigos Espíritas, mas como ele não tem ainda uma quantidade grande de inscritos, você não acha ele pelo nome. Eu disponibilizo para as pessoas através do WhatsApp. Depois que eu subo ele no YouTube, eu mando o link para as pessoas, eu mando para você, Fábio. Então, as pessoas que tiverem o meu contato, que tiverem o contato do Fábio, depois eu vou colocar também, né, assim que terminar, que eu tiver pronto, também coloco no Facebook. Então, as pessoas que quiserem, e lá depois que pegarem esse link, daí entrando no link, você consegue acessar o canal. E lá estão todas, acho que nós estamos chegando a quase 60, né, lives feitas. Então, nós temos lá desde o comecinho, né, da introdução do primeiro dia que nós fizemos, e depois o estudo sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo, e também algumas lives especiais, né, sobre alguns temas específicos também estão lá. E daí as pessoas procuram, aquelas que quiserem, né, depois a gente escreve aí no WhatsApp, e aí a gente envia, aí o pessoal vai acessando aí. Tá, certo? Tá bom, Oswaldo? Então até mais. Até segunda-feira às 19h30. Se Deus quiser, uma boa noite a todos, gratidão a todos, fiquem com Deus.
assim.